Arena Sociológica apresenta Pixelex, a sua dose de reflexividade diária. Episódio de hoje, Vozes Digitais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixelex. Imagine uma cena em que uma senhora, em pleno interior da Guatemala, decide contar a história de sua comunidade. Ela se lembra dos antepassados que lutaram pela terra, dos temores que os avós sussurravam na calada da noite e dos rituais que mantinham viva a identidade do seu povo. Ao abrir a boca para falar, não é apenas ela quem se manifesta. São séculos de lutas, conquistas, opressões e esperanças que finalmente encontram um espaço para ecoar. Muitos não entendem imediatamente a força dessas palavras, mas ao ouvi-la, percebem que estão diante de algo que rompe o silêncio e mostra a realidade de gente que raramente aparece nos livros da história oficial. Essa mesma potência narrativa impulsionou Raoni Menchuquerê, Rigoberta Menchú, Ailton Krenak, Antônio Bispo e tantos outros a denunciar a repressão sofrida pelos povos indígenas e quilombolas e se tornaram vozes internacionais na defesa dos direitos humanos na América Latina, lembrando ao mundo que a palavra de um único indivíduo pode iluminar histórias inteiras de sofrimento e resistência. Em outro canto do nosso continente, na periferia de São Paulo, Carolina Maria de Jesus registrava em cadernos velhos o seu cotidiano na favela. Seus escritos, simples e diretos, alcançaram milhares de leitores e jogaram luz sobre as realidades invisibilizadas. Assim como ela, Eduardo Galeano escancarou em suas obras as tantas feridas abertas que atravessam a América Latina, unindo informações históricas, relatos pessoais e a indignação diante das injustiças perpetuadas ao longo dos séculos. De maneira semelhante, as mulheres que criaram as arpieiras no Chile bordaram com linhas coloridas a dor e a coragem de que viu familiares sumirem nas mãos dos regimes autoritários. Cada pequeno retalho contava uma parte dessa tragédia coletiva e, ao mesmo tempo, costurava a esperança e a solidariedade entre aquelas que resistiam. Seja no Brasil, na Guatemala, no Chile ou em qualquer outro lugar, quando as pessoas se reúnem para contar suas histórias, há sempre a possibilidade de abrir caminhos para a empatia e a ação coletiva. Na educação, Paulo Freire foi um dos grandes defensores do valor transformador da palavra, mostrando que não há ensino real sem diálogo e que o ato de conhecer envolve, acima de tudo, a escuta e a partilha de experiências. A vivência de cada indivíduo, quando respeitada, pode se tornar a base de uma prática pedagógica que não apenas informa, mas liberta. E hoje, com as redes sociais, vemos como essas vozes podem se espalhar rapidamente, criando movimentos que ganham força e de forma inesperada. Casos de ativistas que denunciam o racismo estrutural em plataformas digitais, ou de campanhas pela igualdade de gênero que começam com um único relato e acabam mobilizando multidões, exemplifica como a internet tornou-se esse instrumento tão importante para a libertação, mas também para a manipulação. Se por um lado ela dá palco imediato às vozes historicamente silenciadas, por outro, expõe o perigo das mentiras que se propagam até mais rapidamente pelos algoritmos, exigindo de nós a responsabilidade no compartilhamento e checagem das informações. A memória viva de quem sofre injustiças
dialoga com quem se sensibiliza ao ouvir. É esse encontro que nasce a possibilidade de transformação. Aquilo que antes parecia uma realidade distante ganha feição humana. Percebemos que há rostos e nomes por trás das estatísticas frias. Talvez a maior força das narrativas seja justamente criar laços de solidariedade entre as pessoas que jamais se viram, mas que passam a sentir unidas por uma causa comum. E assim, pouco a pouco, essas histórias abalam as estruturas que antes pareciam inabaláveis, questionam dogmas e convidam a sociedade a pensar em soluções diferentes. Como você reage quando escuta um relato de injustiça ou superação que o comove? Já parou para refletir que a sua própria história, quando dita em voz alta, pode ser um ponto de virada para alguém ao seu redor? Em um mundo onde contar e ouvir são atos cada vez mais politizados, talvez a mudança que tanto buscamos esteja justamente na coragem de colocar em palavras o que antes ficava escondido. Afinal, se cada pessoa trouxer à luz a sua vivência, o que nos impede de construir juntos uma nova maneira de ver o mundo? Pense nisso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até o fim. Apoie o projeto e se engaje na luta em defesa da ciência. Curta, comente e compartilhe. Meu nome é Akhenaton Tokizek Souza, sou professor, pesquisador e coordenador deste projeto, que é desenvolvido pela Universidade Católica de Pelotas, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INCT-INEAC, pela Universidade Vila Velha, pelo Instituto Superior de Ensino do Litoral Paranaense e pela Universidade Federal do Paraná. Produzido por Akhenaton Tokizek Souza, Paulo Ornelas Rosa, Marcos Veríssimo, Marcelo Bordim e Giovanni Matheus Camargo. Roteiro, edição e narração do episódio, Akhenaton Tokizek Souza.